18 horas, horário de versículo, e se está agora no horário de versículo, e hoje é segunda-feira, temos versículo novo. E aí, já tem criança aí, tem adultos já sentados, já se prepararam? Vamos começar então? Vamos lá. Crianças, hein? Fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhe deste a alegria da tua presença. Salmos 21, 6. Muito bem. Adultos, vamos lá, hein? Vamos lá. Fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhe deste a alegria da tua presença. Salmos 21, 6. Aí, juntinho agora, vamos lá. Opa! Fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhe deste a alegria da tua presença. Salmos 21, 6. Ai, que lindo! Vamos orar? Papai do céu, louvamos o teu nome, te louvamos por mais uma semana que começa, te louvamos pela tua presença, te louvamos porque tem cuidado de cada um de nós. Entregamos nossa vida, nosso dia, nossa família em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Agora, vocês estão olhando por que eu tô assim? Alguém sabe o que é isso aqui? Alguém sabe? É um véu. E quem é que usa véu? Noiva. Isso aí. Noiva usa véu. Tem noiva que ainda esconde assim. Cadê? Esse dá pra esconder? Não sei se esse dá pra esconder. Cadê? Aqui. É muito grande. Tem gente, noiva que bota assim na frente, assim. Aí entra assim na igreja, escondidinho. Aí quando chega no noivo, o noivo levanta, né? Aí vê a noiva, que lindo, né? E a gente vai voltar um pouquinho no tempo, na história da Bíblia, lá pro capítulo 12 de Gênesis, e vamos falar desse casal. Mas antes, vamos nos alegrar? Vamos lá? Vamos lá. Está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Você conhece a Jesus? Está alegre? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. E você conhece? Posso pisar numa grota e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa grota e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Bem, então vamos lá, pessoal. Nós estamos aqui com um casal que a gente apresentou há 2 semanas atrás. A gente falou desse casal há 2 e 3 semanas atrás. É o casal Abraão e Sara. Um casal que vieram da cidade de Ur. Um casal que Deus falou com Abraão, que na época o nome dele era Abrão, e ele tinha uma esposa, a Sara, que era Sarai, que também teve o nome mudado. E aí, Abraão ouviu a voz de Deus, e Deus falou para ele ir para uma outra terra. E ele era casado com a Sara, que era sua parente.
Ela era meia-irmã de Abraão. Ela era filha do mesmo pai, mas de mães diferentes. E eles eram casados. E eles viveram felizes por muito tempo, sendo assim, que ela desejava um filho, né? A Sarai, ela queria muito ter um bebê. E Abraão, que na época era Abrão, também queria um filho, até porque Deus disse que ele seria pai de uma grande nação. Mas para ser pai de uma grande nação, ele precisava ter um filho. E ele não tinha. Aí teve até assim aquela coisa de Deus, de Sarai dar uma ajudinha para Deus. Olha só, Deus falou, Deus vai fazer. Mas Sara não sabia exatamente como que a coisa ia acontecer. Aí deu uma ajudinha. Nessa ajudinha ela deu a empregada para o Abraão ter um filho com a empregada. E nasceu Ismael. Mas não era o Ismael aquele a quem Deus disse por onde viria a bênção. Era do casamento deles, era da união deles, não era de um outro relacionamento. A bênção não era vinda de outros filhos, de outro relacionamento. Não, Deus não precisa de ajudinha. Teve até um problema. A empregada, né, a escrava da Sara, até se sentiu mitidona, porque a galera tinha o filho do patrão, começou a desprezar a Sara ficou triste. Mas ainda bem que Deus é maravilhoso, porque ele consertou, quer dizer, ele cumpriu com a promessa, né? Consertar, ele não consertou, porque quem errou foi o homem e tem que pagar as consequências. Quando a gente faz algo errado, a gente paga pelo nosso erro. E Ismael, né, cresceu, né, teve a família dele e era um filho de Abraão. Não tem como negar isso. Mas a Sara cresceu, a Sara engravidou, uma idosa de 90 anos, teve um bebê, amamentou, o filho cresceu e virou o grande e amado Isaac. Lembram? O Isaac, né? O filho da promessa, aquele quem realmente tinha sido escolhido por Deus, o canal da bênção para ser a multiplicação da família do Abraão, o grande amigo de Deus. Abraão era tão maravilhoso, a intimidade dele com Deus era tão grande, ele falava com Deus o tempo todo, que ele foi considerado amigo de Deus. Que legal, né? Então, gente, aí Isaac cresceu. E eles moravam perto de outros povos, de outras pessoas. Isaac já estava na idade de casar. Isso, de arrumar uma noiva. Quem será que quer ser a noiva do Isaac? Ai, devia ter um monte de pretendentes. Mas não ia ser nenhuma daquelas que moravam ali. Abraão queria ter certeza que a noiva do Isaac seria alguém que amava a Deus, que conhecia as histórias de Deus, que já tinha sido ensinado de todas as partes da criação, das bênçãos, da proteção, da arca de Noé, de como Deus acabou com o mundo por desobediência das pessoas, como tudo foi restaurado, da aliança, aquela aliança linda, colorida que tinha. Sim, essas histórias que Abraão aprendeu com o avô dele, Matusalém. Sim, as histórias que foram sendo contadas e o povo, né, mantinha a adoração a Deus. E aí, ele não arrumou qualquer mulher, não deixou Isaac se casar com qualquer pessoa. Nada disso. Tinha que ser pessoas que conheciam a história, pessoas que adoravam a Deus, pessoas que estavam o tempo todo louvando e adorando a Deus por toda aquela história que a gente já contou até aqui. Desde Gênesis até aqui, lá do comecinho do Deus criou o mundo. E aí, então, ele pediu para o empregado dele, o Abraão, pediu para o empregado ir trazer uma esposa para Isaac, que fosse lá da parentela deles, que os dois eram irmãos, lembram? Os dois são meio irmãos, que fosse de lá, parentes deles. Aí o empregado até falou assim, gente, mas como assim? E se eu for lá e a pessoa não quiser vir? Aí o Abraão falou, tudo bem, você vai cumprir a sua promessa comigo, que você vai até lá, vai contar a história e vai trazer para mim
a pessoa, a esposa, para o meu filho. Mas se eles não acreditarem, se eles não aceitarem, tudo bem. Aí você está livre da promessa que você está me fazendo. Tudo bem. Ele foi. Ai, que delícia quando o empregado chegou lá, encontrou com quem? Com Rebeca, que fez exatamente aquilo que estava no coração do empregado. O empregado fez: oh Deus do meu patrão Abraão, faça com que a pessoa escolhida por ti, ela seja gentil, que ela me ajude, para que eu entenda que é a pessoa escolhida para o Isaac. E a Rebeca fez exatamente isso, ajudou, cuidou dos animais, ainda serviu a ele, e ainda deu um lugar para descansar. E aí o patrão, o empregado do Abraão ficou feliz da vida, foi lá, presenteou a Rebeca com várias joias, e conversou com a família e disse: olha, o meu patrão, o Abraão, pediu para vir buscar uma esposa da parentela dele, que fosse parente. E aí? Rebeca quer? Rebeca não quer? Rebeca vai? Rebeca não vai? Eles até pediram, o pai, a mãe, o irmão Labão pediu para deixar a Rebeca um pouquinho mais de dias, né, um mês. Aí ele falou: não posso, eu tenho que levar já a esposa pro filho do meu patrão, não posso ficar aqui demorando. Então tá, então a gente vai perguntar a Rebeca. A Rebeca aceitou. Aí a Rebeca então foi com ele lá subiu nos camelos e foi lá. E quando eles estavam chegando, ela olhou para o Isaac. Isaac olhou para a Rebeca. Ai, que lindo. Foi aquela história linda, romântica. E eles se casaram e foram morar lá na tenda da Sara. Mas passaram-se 20 anos e a Rebeca não conseguia ter filhos. Poxa, pensou? Tanto tempo e não conseguia ter filhos, igual a Sara. A Sara e o Abraão que demoraram a ter filhos, lembra? Pois é, mas Deus abençoou e a Rebeca engravidou, ficou com aquele barrigão e tinha alguma coisa acontecendo lá dentro. Meu Deus, o que é isso? E aí o que aconteceu? Eram dois. Rebeca falou com Deus e Deus falou: sabe por que está essa confusão aí na sua barriga? Porque são dois, são gêmeos. E quando eles nasceram, eles estavam brigando para ver quem ia nascer primeiro. Por quê? Porque o mais velho herda tudo. O mais velho, ele é o filho da promessa, é aquele que herda tudo do pai. Então tem a bênção de Deus, tem a herança. E aí, vocês lembram que eu peguei no pé da Fernanda para mostrar como que o Jacó nasceu? Agarrado no calcanhar do Esaú, que foi o que saiu primeiro, o mais velho? Pois bem, essa história que eu contei, que os dois cresceram, se tornaram homens, né? O Jacó, o Esaú, ruivo, peludo, o Jacó, né? Cabelo castanho, não tinha nenhum detalhe extra para falar, mas o Esaú tinha, ele era peludo e ruivo. Gente, mas vocês estão vendo que eu estou falando de casais? Ó, um casal aqui, um casal aqui. Será que esses dois se casaram? Sim, se casaram. Eu vou falar agora do casamento. Ó, vou deixar esses dois casais aqui. Do casamento do Esaú, desse aqui. Que eu vou mudar um pouquinho esse personagem aqui só pra gente poder contar a história. Então, gente, o Esaú, aliás, o Abraão foi lá na terra dele pedir que arrumasse uma esposa da parentela. O Isaac, que amava o Esaú, porque era o mais velho, porque caçava, porque fazia quitutes deliciosos que ele gostava, fazia aquela caça maravilhosa, não fez como teu pai, que escolheu a esposa do teu filho, que foi lá na parentela buscar. Não. O Esaú logo se casou. Cadê Esaú? O Esaú, agora está aqui, tá? O Esaú logo se casou. Mas Esaú não se casou com uma parente da terra do pai, do avô Abraão e do pai Isaac, não. E ele também não se casou apenas com uma esposa. Ele se casou com 2 esposas. Olha já a diferença, gente. Olha já a situação. Primeiro, que não eram mulheres da terra do Abraão. Não era da parentela.
Eram mulheres que já moravam por ali, por perto. Já eram mulheres que viviam por ali, que não tinham aprendido sobre as lindas histórias de Deus, que não haviam aprendido sobre a criação, que não adoravam a Deus. De repente elas já sabiam, ouviam falar, mas na família de Abraão, eles falavam sempre, eles estudavam sempre sobre isso, sempre contavam e ouviam as histórias de Deus, adoravam a Deus. Mas nessas terras próximas para onde eles vieram, essas mulheres não tinham essa tradição. E sabe qual é o pior problema? Além de Esaú ter casado com alguém que não era daquela terra, ele casou com duas. E aí, gente, quero enganar não. Lá em Gênesis capítulo 28. Cadê? Capítulo 28. Capítulo 26, versículo 34 e 35. Ora, sendo Esaú já a idade de 40 anos, que foi a mesma idade que o pai Isaque se casou, tomou por mulher Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Olha, as duas eram eteias, daquela redondeza. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Ou seja, o sogro e a sogra sofriam com essas mulheres. O sogro e a sogra não aguentavam essas duas noras. Por quê? Não adoravam a Deus. Não tinham os costumes e os hábitos de quem é da adoração, de quem é de louvor, de quem é de adorar, de quem segue os princípios de Deus. E aí era confusão. Mas por que elas eram confusão? Primeiro porque moravam todos próximos, né? As tendas eram montadas no mesmo quintal. Eu moro, por exemplo, na minha casa, é no mesmo quintal que moram meus tios, meus primos. Então a gente tinha um quintal só com todo mundo morando. Só que a questão, gente, é que Esaú saía para caçar. Lembram disso? Esaú, ia para caçar. E ficavam as duas. E provavelmente duas mulheres de um homem só. Se hoje dá confusão, por que naquele tempo não dava? Sim, naquele tempo devia dar muita confusão. E quem é que vivia aqui no meio dessa confusão? Rebeca e Isaque. Que não aguentavam esses dois. Não aguentavam essas duas. E eles ficavam muito tristes, muito tristes, muito tristes. E eles nem conseguiam esconder essa tristeza que eles tinham. Bem, falei um pouco sobre a vida de casado de Esaú. Agora eu tenho que falar da vida de casado de quem? De Jacó. Não, esse é o Esaú. Esaú. Também é Jacó. De Jacó. Certo? Só que, antes de eu falar da vida de casado de Jacó, eu vou lembrar para vocês o seguinte. Jacó só se casou depois daquela história. Lembra que Esaú vendeu o título de primogênito? Que comeu aquele guisado delicioso? Ai, aquela comidinha deliciosa. E que depois o Jacó, junto com a sua mãe... Lembram da história? Então, assim como eu lembrei tudo hoje, quarta-feira eu vou falar sobre o Jacó. E você, eu vou estar te esperando, tá ok? Enquanto isso, enquanto as pessoas estão aproveitando agora para fazer um comentário, deixar o seu nome, para que na próxima semana ganhe beijinho, a gente vai dançar um pouquinho. Meu coração transborda de amor, porque
Já que você já deixou seus comentários, já deixou seu nome, o nome das crianças. Gente, tem mamãe que tá dando um joinha, tem mamãe que tá falando oi, mas não tá botando o nome da criança. E eu sei que tá assistindo com a criança. Bota o nome da criança, tá? E quem a gente conseguiu anotar da semana passada? Lembrando, gente, deixa os comentários aqui na página do canal, tá? Porque tem gente que compartilha e a gente não consegue dar conta de todo mundo que deixa os comentários nos outros compartilhamentos. Então venha para a página do canal para deixar o nome, tá bom? Então, quem a gente conseguiu identificar? Vamos lá. Fernanda Cristina, Maria Cecília, Bruno Humberto, Brenda e vovó Helena, Lian, Eunícia, Leonícia, Claudiana, Manu, Andressa e Isabela. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.